Nosso próximo compositor, Alexandre Levy, nascido em 1864, mais jovem do que Henrique Oswald. Foi pianista, compositor, criança prodígio, crítico musical. Seu pai era um grande clarinetista francês e seu irmão mais velho, também um grande músico, e que foi através das mãos do pai e do irmão que ele iniciou seus estudos musicais de grande qualidade. Ele também estudou com o professor francês Girardon, que estava por uns tempos morando em São Paulo, que foi professor de Henrique Oswald, tinha sido professor de Debussy. E Alexandre Levy tem uma história familiar muito interessante, porque o pai dele, Henrique Levy, aos 19 anos chegou no Brasil, vindo da França, e foi para Campinas e hospedou-se por uns bons tempos na casa do pai de Carlos Gomes. Como eram as mentes e a vida naquele tempo. O pai, com 26 filhos, ainda abrigava músicos, convidava, hospedava. E houve uma grande amizade com a família. Na época, Carlos Gomes não era nem conhecido, mas já estava atuando musicalmente. E Henrique Levy foi muito importante porque ele prestigiou e foi uma das pessoas que se empenhou para que Carlos Gomes fosse para o Rio de Janeiro estudar no Conservatório Imperial de Música. Em 1860, Carlos Gomes já em São Paulo, já conhecido, com prestígio, Henrique Levy, o pai do nosso compositor, inaugurou, fundou a Casa Levy de Música, que vendia instrumentos, vendia pianos, vendia partituras, fazia edições, e começou a editar composições de compositores brasileiros e até do seu filho, Alexandre Levy. E a Casa Levy tornou-se um ponto de encontro dos intelectuais da época que apreciavam a literatura, a música. Isso propiciou a Alexandre Levy, compositor que nós estamos vendo hoje, um relacionamento de amizades no campo da música muito importante. Quando ele estava com 16 anos, ele já começou a editar suas obras em editoras europeias. E aos 19 anos ele foi convidado para ser o diretor artístico do Clube Haydn. O Clube Haydn, em São Paulo, nesta época, na segunda metade do século XIX, era uma instituição musical fantástica, que apresentava grandes concertos, trazia músicos do exterior, e foi no Clube Haydn que Alexandre Levy regeu pela primeira vez aos 21 anos. Quando ele estava com 23 anos, ele foi para a Europa e foi estudar com os melhores professores do Conservatório de Paris, harmonia e composição. Depois de anos de estudos, voltou pronto, com ideias musicais modernas. Ele vai ser o primeiro a utilizar, um dos primeiros, a utilizar um tema popular folclórico brasileiro para uma composição, dando os primeiros passos para o nacionalismo musical brasileiro. E na sua obra, variações sobre um tema popular brasileiro, utilizando a conhecida canção Vem Cá, Bitu. Nós vamos ouvi-la com a Orquestra Sinfônica Cultura, sob a regência do maestro brasileiro Lutero Rodrigues.